Então receba, Senhor, as nossas ofertas em teu altar, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Já acomodado, eu gostaria que você aplaudisse Jesus mais uma vez. Desse um glória a Deus bem alto. Falar sobre oferta, geralmente, a gente fala assim, o culto vai ser de oferta, né, pastor Jefferson? Aí a gente já pega a carteira e esconde a carteira. Meu Deus do céu, hoje o assunto é dinheiro. Aí a gente posta lá no grupo, traga a sua melhor oferta. Aí a gente já pensa assim, mas misericórdia, esse mês eu estou tão apertado, a coisa está feia e o pastor ainda vai me pedir dinheiro. Muito pelo contrário. Deuteronômio 16, versículo 17, todos nós sabemos que ele faz parte de livros que são doutrinários para uma época muito em específico. E esse versículo 16, no capítulo 16, especificamente versículo 17, ele dá um entendimento para a gente que eu particularmente eu acho lindo. Porque o Senhor ele vai definir quais são as características de uma oferta. Ele vai dar uma quantidade de oferta. Seria muito injusto, pensa comigo, usa um pouquinho a sua imaginação. Imagina, naquela época, alguém que não tinha muitos bens. Alguns ali tinham plantação, tinham grandes hectares de plantação, era uma plantação às vezes muito familiar. Outros tinham gados, mas existia um grupo muito pequeno, um grupo seleto de pessoas. Gente, se eu começar a tossir aqui, o que você vai fazer? Você vai dar glória a Deus bem alto, para não me deixar com vergonha. Amém? Então vamos fazer o teste. Amém. Vamos junto, vamos comigo. E havia um grupo seleto de pessoas que não tinha gado, não tinha plantação, que tinha apenas o resto e a sobra de algumas coisas. Que Deus injusto seria esse, que cobraria dos mais pobres uma quantidade mais alta de oferta, e dos mais poderosos uma oferta menor. Mas no versículo 17, ele não vai definir o nível de riqueza de pessoas. Ele não vai definir o nível de poder aquisitivo de pessoas. A base e a linha estabelecida para Deus é: cada um contribua segundo as bênçãos que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Alguém aqui já foi abençoado por Deus? Tem certeza? Então dá um sorrisinho para mim ver se já foi abençoado por Deus. Vocês estão com uma cara tudo fechada, gente. Tem comida hoje. Não, aí, tá vendo? Não tem nenhum glória a Deus, tem nada. Pastor, hoje o céu tá de bronze. Tem comida hoje. Melhorou. Então, se nós fomos abençoados por Deus, e mais uma vez eu repito, eu não estou falando sobre dinheiro. Toda vez que eu falar sobre oferta, pense em você. Pensa na sua pessoa e tudo que você tem. Quando eu falo de oferta, eu estou falando sobre talentos. Quem é que trouxe alguma coisa para comer? Bota a mão para mim ver aqui. Olha que coisa boa, né? Vocês são talentosos. Usaram o seu talento para produzir alguma coisa. Eu dizia no ensino que todos que criam alguma coisa, que são criativos de alguma maneira, que são músicos, que são da área da culinária, que fazem da sua profissão criar algo, tem na sua essência o próprio Deus. Porque o nosso Deus, ele é um Deus criativo. O nosso Deus, ele é um Deus artista. E por que você diz isso, pastor? Porque a palavra de Deus no Gênesis diz que através dele, tudo que tem hoje passou a existir. Diferente de nós que criamos as coisas através de outras matérias-primas, através de outros elementos, Deus não. Deus criou tudo a partir do nada. Então, quando você cria alguma coisa, você está exaltando e manifestando um dos dons de Deus, que é a criação. Então, cada um de nós temos alguma coisa a ofertar para Deus. Alguns têm talentos musicais.
Alguns têm talentos na culinária. Alguns têm talentos no cuidado. Algumas pessoas você percebe que ela está na profissão certa, né? Às vezes você vai no hospital público, principalmente, você vai ser atendido ali e você percebe exatamente quem são as pessoas que foram vocacionadas para trabalhar ali e as pessoas que não são. Eu lembro uma vez, não sei se vocês se lembram, quando deu uma certa inflamação na minha garganta e tal. E aí eu lembro que foi a pastora Paula e acho que a Marina, né? Foi comigo lá em Barueri. Chegando lá, a situação não estava bonita de fato. A situação não estava bonita, estava nojenta, a coisa estava feia. Foi a primeira vez que eu senti minha esposa tendo nojo de mim. Eu olhei assim, negócio estranho. Quem viu, o João passar do meu lado, a coisa estava feia. E aí, aqui em Itapevi mesmo, a gente chegou no hospital, aí a médica fez assim, ó. Juro, não tô exagerando em nada. Meu pescoço aberto, ela fez assim, ó. Vai ter que ir pra UTI. Garganta vai fechar aí, vai ter que ser rápida a coisa. Mas não é possível. Ela fez assim, ó. Ela colocou a luvinha dela. A coisa tá bem feia. Pronto. Aí a gente não ficou satisfeito com essa história, porque, poxa, nem olhou, nem examinou, vai ter que ir pra UTI direto? Que história é essa? A gente falou, não, vamos em outro hospital. Fomos lá em Barueri. E chegando lá, a médica que me atendeu já foi completamente diferente da outra. Ela nem colocou a luva direita. Ela falou, o que está acontecendo? Deixa eu ver esse seu negócio aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, deixa eu apertar. E começou a apertar. Não, vamos fazer um exame, vamos fazer não sei o quê. Depois você volta. Isso daqui era por volta de umas 3 horas da manhã, né? 2 horas da manhã. E foi ver, e eu falei assim, nossa, que diferença. Aí, não, já estava feliz, né? Falei, poxa, estou sendo bem tratado, né? Coisa boa. Aí, para fazer os exames, eu passei ali pela triagem. E a enfermeira, no mesmo jeito, do mesmo modo, falou, Vitor, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o acesso na sua veia, porque claramente você vai precisar tomar medicamento. Só que se cada medicamento que o médico te passar, você tiver que ser furado, vão te furar um monte de vezes. Então vamos fazer o seguinte, eu já abro o acesso e conforme os médicos forem receitando os medicamentos, a gente só vai aplicando, não vai ter furo nenhum. Mas gente, isso é normal? É assim que a gente é atendido? É assim que ser humano trata outro ser humano? Com tanta bondade, benevolência, coisa do tipo? Mas é justamente por diferenciar quem é vocacionado e quem não é. Eu particularmente sou nojento também. Eu seria igual a primeira doutora. Eu olhar assim e falar assim, acho que seu negócio não é nem tem não. Seu negócio é caixão e vela preta. Ficar um pouquinho mais fácil. Agora, tem gente que não, tem gente que olha com tanto cuidado. Eu amo gente. Vocês sabiam? Eu amo gente. Sou apaixonado por gente. Tem gente que fala assim, mas gostar de gente, eu prefiro cachorro. Cachorro não fala mal, não xinga. Você bate, ele volta. Coisa assim, cachorro é gente boa. É melhor cachorro do que gente. Eu já sou do tipo que eu amo gente, eu amo o problema das pessoas. Quando o Senhor me chamou para ser pastor, Ele não me deu um título. Ele não me deu um cargo, Ele não colocou um anel no meu dedo. A primeira coisa que o Senhor fez para que eu chegasse à vocação que Ele me deu é amar pessoas. Amar problemas. Gente, o que é a igreja do Senhor? Se não aglomerado de pessoas, cheio de problema. Quem tem problema que levanta a mão só para mim ver. Todos nós temos problemas. E a vocação de quem está servindo no ensino, de quem está servindo na porta, é justamente amar pessoas. E como que nós ofertamos? Como que é a oferta de alguém vocacionado? Essa oferta vem no recebimento. Quando você chega ali, eu achei bonito a placa, né? As crianças segurando a placa, né? Você é a resposta da nossa oração, algo desse tipo, né? Isso é vocação. Quando você entra, alguém te dá um sorriso, te dá um abraço, não é forçado. Se é forçado, a gente percebe. A gente percebe um sorriso forçado, a gente percebe um abraço falso.
Quando você recebe algo de verdade, você percebe que só pode ser divino, só pode ser vocacional. E a Bíblia ela vai contar de algumas ofertas que chamaram a atenção de Deus. Algumas ofertas que de alguma forma fizeram com que o próprio Deus se debruçasse a escutar, a perceber. E para cada oferta eu quero dizer uma característica específica dessa oferta. Mas pastor, para quê? Porque eu sempre digo, eu não fico aqui falando em termos gregos, hebraicos e não sei o que. De vez em quando eu dou uma pitadinha aqui porque eu acho legal. Mas, por que eu não faço isso sempre? Porque eu acho que a palavra de Deus ela tem que ser eficaz. O que eu desejo dessa pregação de hoje? Que amanhã, na hora que você acordar, você seja uma pessoa que vai conseguir ofertar na vida de alguém. E quando eu digo que vai conseguir ofertar na vida de alguém, eu digo, quando você sair para a rua, você vê alguém passando do seu lado e dizer bom dia, você não deu um bom dia assim, bom dia. Quando alguém passar e te der bom dia, você fala, bom dia. Ah, pastor, mas é que eu não estou nem um pouco feliz. Mas a oferta não tem a ver comigo, tem a ver com quem vai receber. Eu posso não ter alegria para entregar, mas aquela pessoa está precisando, eu faço do nada, de alguma forma. Então, eu quero que essa palavra seja bem prática para o seu coração. Gênesis capítulo 4, versículo 1, projeta por favor. Gênesis 4, versículo 1 diz: Adão teve relações sexuais com Eva, e a sua mulher, ela engravidou e deu à luz ela disse: tive um filho, homem, com a ajuda do, pode passar, deu à luz também a Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava Nós conhecemos um pouco dessa história e a gente vai aprofundar um pouquinho mais nela. Só que eu preciso te dar um parâmetro. Capítulo 3 é definido a queda do homem. É como o homem vai cair e o pecado original vai acessar. E nos versículos finais do capítulo 3 há uma profecia especificamente para a mulher, que do ventre dela sairia aquele que traria remissão, traria salvação, que irá ferir o mal, ferir quem nos feriu. E quando nós fazemos uma leitura correta do texto, nós entendemos que o capítulo 4, logo em seguida, Eva já tinha recebido essa palavra. Então, imagina como que foi aqueles momentos, quando ela recebe a palavra de Deus, que ela geraria alguém que traria remissão. Imediatamente ela fica desejando ficar grávida. Imediatamente ela quer que algo aconteça. Então, ela engravida. Rafa, pensa numa mulher que ficou feliz. Porque na hora de dar à luz, nasceu um menino. E aí ela lembrou da profecia. É do meu ventre que vai sair alguém para salvar essa galera. Pronto. Resolvido, pastor. Caim é o filho da promessa. Caim é o filho que vai resolver todos os nossos problemas. Aí ela deu o nome Caim, significa adquirido. Ganhar é um presente. Ela olha para Caim e diz: esse é um presente de Deus para mim. Só que a Bíblia diz que logo em seguida nasce Abel. Só que Abel para Eva não é presente. Abel para Eva não é adquirido. Ela dá o nome de Abel porque Abel significa sopro. Abel significa vaidade. Quando você vê, por exemplo, Salomão dizendo vaidade, vaidade, tudo é vaidade. O termo em hebraico é Abel, é a mesma palavra. Então, qual que é a visão na cabeça de Eva? Caim é o filho bom
e Abel é o filho que sobrou. Caim é o filho da promessa, Abel é só para complementar. E é interessante, porque nós temos essa qualidade de olhar para nós, olhar para os nossos irmãos e falar, e começar a julgar, né? Definir, esse daqui presta, esse daqui não. Esse daqui é o da promessa, esse não. Aí olha geralmente o irmão que está pregando e fala, não, esse presta porque está pregando. Olha, de repente, para alguém que chega com um carro mais bonito, para ali e tal. Aí fala assim, esse presta porque o dízimo dele é alto. E nós, pastores, meus irmãos, até hoje, eu não sei quem são os dizimistas dessa igreja. Não tenho o mínimo interesse em saber. Mas a gente sabe que, a partir do momento que sabe quem dá mais, quem dá menos, aí o pastor vira, eu estou falando alguma mentira? Estou falando alguma mentira? E aí a gente começa a fazer seleção. Esse presta, esse não presta. Esse é bom, esse é ruim. Esse eu quero, esse eu não quero. Se Jesus estivesse no meio dessa seleção, posso ser bem sincero com você, nós não o escolheríamos. Por quê? Porque Jesus não veio num berço de ouro, Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus não veio de grandes palácios, ele nasceu numa cidadezinha pequena. A história diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Há quem pergunte, pode vir alguma coisa daquela casa, pode vir alguma coisa boa de você. Olha para sua cama, nossa, não tem nada. Só que a primeira oferta quem fez não foi o bonzão. A melhor oferta que chamou a atenção de Deus não foi do da promessa, não foi do adquirido. Então o que isso significa, pastor? Deus não está olhando para a oferta, Ele está olhando para o ofertante. Deus, Ele não está olhando com o que vai ser depositado, Ele está olhando quem vai depositar. Sabe o que isso significa? Trocando em miúdos, não importa se você está lá no pasto, escondidinho, pequenininho, com um monte de sardinha na cara de inofensivo. Se Deus olhou e falou, vai ser rei, vai ser rei. Se Deus falou, eu quero, é minha geração, é escolhido meu, vai ser escolhido, preparado e lançado, porque Deus é Deus. Deus, Ele recebe algumas ofertas. Versículo 4, por favor. Versículo 3. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho, com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Às vezes nós ficamos preocupados, Senhor, eu não tenho talento nenhum. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, se pedir aqui para mim cantar, os músicos vão me matar. Se pedir aqui para, sei lá, qualquer coisa, eu não tenho talento, eu não sou bom em nada, não tenho importância nenhuma. Aí vem um que diz, não, eu sei, deixa comigo. Caim é a representação daquele que oferta. Oferta ou não? Caim ofertou ou não? Só que Abel é a representação daquele que pensou, e agora? Não sei o que eu vou fazer. Peraí, cadê a melhor ovelha? A mais gordinha, a mais saudável. Eu acho que essa daqui serve para Deus. Deixa eu ver, cadê os cabritos? Os melhores. E aí Abel começa a fazer uma separação daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Deus não se impressionou com a oferta de Abel. Deus se impressionou com o preparo do que Abel fez.
Gente, Deus ele não está se impressionando com quem ganha 1 milhão de pessoas. Deus ele não está assim com seus olhares muito fitos em quem está fazendo muito barulho. Sabe em quem que Deus está de olho? Em nós. Deus está de olho naqueles que a gente, como nós tratamos o nosso próximo. Sabe como que Deus está de olho? Deus está de olho como está sendo preparado a sua casa. Quando você chega cansado do serviço, você chega cansado do serviço. E aí como que você trata o seu cônjuge? Nos seus dias de luta, como que você trata ali os seus companheiros de empresa? Quando você acessa um outro ambiente, como que você se desenvolve? A oferta para Deus é aquilo que é planejado, aquilo que é pensado. Nós precisamos começar a pensar mais o que nós estamos atribuindo e ofertando às pessoas. Se nós começarmos a olhar como Caim, meu bom dia serve, isso daqui serve, isso daqui tá bom, não importa o tamanho, não importa a quantidade, não tem valor. Deus está procurando pessoas que estão pensando, como que eu posso fazer melhor? Como que eu posso entregar o melhor? Pastor, na casa de Deus, como que isso funciona? Se você é bom em limpar o chão, você limpa bem o chão, você é especialista em limpar o chão. Deus ele está tão atento para você quanto está para o pastor. E se você limpar o chão com mais amor do que o pastor pregar o sermão, pode ter certeza, Deus aceitou mais uma oferta de pessoas que não vão ver o que você fez do que a hora do público. É muito importante nós fazermos uma divisão. Não é porque as pessoas olham e aprovam que Deus aprovou. Não é porque as pessoas olham e dizem é bom que Deus está aceitando. O que é bom e o que é ruim diante de Deus? Aquilo que foi preparado com carinho e aquilo que foi entregado de qualquer jeito. Quem aqui quer entregar uma oferta melhor a Deus? O primeiro homicídio, ele nasce justamente porque Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a oferta de outro. De quem que o Senhor rejeitou a oferta? Do adquirido, do presente, daquele do que achou que seria o escolhido. E de quem que o Senhor aceitou a oferta? Do pequeno, do sopro. É isso que Deus está querendo fazer conosco. Não importa qual status que nós estamos aqui hoje. Não importa quais são os status que nós temos lá fora. Deus ainda está olhando para os pequenos, para os sopros, para os frágeis, para os esquecidos. Deus continua olhando para nós. Se Deus estivesse preocupado com oferta por oferta, talvez Ele colocaria numa balança. Deus não julgou a condição, Deus julgou a intenção. Segunda oferta, que para mim é muito impactante e que já foi dita algumas vezes aqui. Lucas capítulo 21, versículo 1. Lucas 21, 1. E Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições na caixa de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E ele disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os. Sabe o que eu percebo nessa situação? Que Deus é um Deus que nos olha. Deus, Ele é um Deus que nos vê. Jesus estava sentado ao lado do gasofilaço. E assim, as pessoas elas gostam, né? A gente gosta, nós gostamos muito disso. De falar sempre da oferta, da quantidade da oferta que foi depositada ali. Mas algo que me chama mais atenção do que a oferta é o que Jesus está fazendo. Jesus está sentado. E as pessoas vão passando e colocando as suas ofertas no gasofilaço. Passa um, coloca. E Jesus está observando aquilo. Se eu não me engano, no Evangelho de Marcos tem um adendo que em Lucas não tem. Que Jesus diz: e olhando a viúva, chamou os seus discípulos. Então imagina a cena. O pessoal está aqui ofertando. Todo mundo tirando, né, os peixes do bolso. E aí Jesus, eu fico
imaginando, né? A gente se comunica no olhar. Vocês percebem isso, né? Ih, deu errado aqui, ó. Eu imagino Jesus parado assim, olhando aquela viúva chegar. Ele incomodado, Anderson. Vê um negócio diferente comigo. E aqui, eu imagino a viúva chegando. E Jesus... Quando aquela mulher chega, Jesus olha para os discípulos e diz: olha, os ricos vieram e depositaram a sua oferta, mas todos, se contar todos, não deram tamanha oferta quanto essa viúva. E eu percebo que a maior beleza nessa história é que Deus, Ele reconhece. Deus, Ele é um Deus de recompensa. Deus, Ele é um Deus que observa desde das mais altas entregas às menores entregas. Um dos textos que o Senhor tem falado muito comigo, muito comigo, é quando Jesus está vindo de missão e Ele para na casa de Pedro. Eu imagino Pedro, né, Pedro e a sua esposa fazendo ali as correrias do dia a dia e tentando recepcionar Jesus da melhor forma possível. Quem sabe lá no meio da sala Jesus não ouve um espirro, uma tosse. Quem sabe alguém chega no ouvido ali de Pedro e fala assim: Pedro, a sogra piorou. Pedro, a doença entrou de forma pior aqui. Alguém lembra quem é Pedro? Alguém lembra quem é Pedro aqui? Quem é Pedro? Apóstolo. Discípulo de Jesus, que mais? Um pescador nervosinho, né? Apóstolo foi apóstolo, um dos 12 chamados por Deus. Quem Deus chamou para subir monte? Quem Deus chamou para partilhar de momentos de dores? Quem Jesus disse: é a partir da sua pregação que as coisas vão acontecer. Porque se você é pedra, Pedrão, eu sou rocha. E sobre a rocha chamada Jesus, a minha igreja será edificada e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é Pedro? Pedro é o primeiro a receber o Espírito de Deus e sair daquele cenáculo e dizer: povos de toda a terra, o que nós estamos experimentando aqui não é embriaguez, não tem ninguém embriagado. O que acontece aqui é o que foi profetizado lá em Joel 2, capítulo 28. Chegará o dia em que eu derramarei sobre toda a carne do meu espírito. E toda a carne significa homem, mulher, jovem, criança, preto, branco, de todas as etnias. O que vocês estão avisando aqui é avivamento. Esse é Pedro. Pedro é alguém que ofertou a sua vida. Pedro é alguém que ofertou o seu barco. Pedro é alguém que ofertou o seu tempo. Pedro era alguém que tinha ofertado tudo. E você já pensou no momento em que Pedro precisa? Jesus entra na casa, come da comida de Pedro, partilha do pão de Pedro, vira as costas e tchau. E fica lá a sogra morrendo. Que justiça seria? Que Deus maravilhoso, que faz para os de fora, mas não ajuda os de dentro. Que cuida da dor, do que não tem nada a ver, mas esquece os de dentro. Quando Jesus entra naquela casa, Jesus, ele está dando uma lição dizendo: o seu trabalho não é vão. O seu esforço não é vão. Quando Jesus entra naquela casa e ele vê a sogra do jeito que ela estava, Jesus dá fôlego de vida para ela novamente. A Bíblia diz que Jesus toma ela e cura. Então, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa: Jesus continua te vendo.
Jesus continua vendo as suas dores. Jesus continua vendo as suas atribulações. Jesus continua vendo as vezes que você é humilhado e mesmo assim está com as suas mãos estendidas. Jesus está vendo as suas vindas para a igreja. Jesus está vendo o seu choro. Jesus está vendo tudo, e eu quero te dizer, Ele está na direção da sua casa. E por ser um Deus bom, o que Ele vai fazer? Eu quero te garantir uma coisa, meu irmão. Para quem é discípulo, nunca vai faltar graça. Nunca vai faltar graça. Em 1 Coríntios 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Deus tem recompensa. Assim como Jesus para os ricos para elogiar a oferta daquela viúva, dizendo: eu estou olhando os poucos. Assim como Jesus vai até a casa de Pedro, não somente para se aproveitar dos talentos dele, porque às vezes é isso que a gente sente. Às vezes passa isso na nossa cabeça. Parece que é uma via de mão única. Parece que a gente só entrega, a gente só faz. Eu só vou à igreja e Jesus não faz nada. Eu só faço aquilo. Tudo que me pede eu oro, eu busco, eu jejuo, eu cuido dos pobres, eu auxilio a viúva, eu faço todo o meu papel certinho, mas parece que está faltando alguma coisa. E Jesus, Ele nos responde hoje. Ele não é um Deus cego. Ele não é um Deus despreocupado. Ele não é um Deus que está distante de você. Ele está vendo a sua oferta. Ele está vendo o que você está fazendo. Ele está vendo e está te chamando hoje, dizendo: vamos para a sua casa, porque eu não sou usurpador. Eu primeiro te amei. E para finalizar, tem alguém com fome aí? Vocês estão muito devagar hoje, hein? Estou preocupado. Por último, um dos textos mais lindos da Bíblia, Lucas capítulo 7, versículo 36. Vamos fazer o seguinte: cada um lê um versículo, pode ser assim? Um terminou, o outro segue na entonação, com voz poderosa, voz de profeta e de profetismo. Amém? Nós vamos ler do versículo 36 ao versículo 48. Um de cada vez. Quem vai começar? Irmã Malha começa. Então, pode começar. Outra pessoa. Peraí. Qual que é a característica dela? Pecadora. Jesus inicia o texto deixando bem claro: eles estão na casa de um fariseu. E o que representa o fariseu? O doutor da lei, o instruído, o sábio. E ele deixa bem claro quem está lá: uma pecadora. Outra pessoa. Pessoa. Que tipo de mulher ela é?
seus pecados estão. Antes de nós concluirmos, eu gostaria que você aplaudisse Jesus por essa parábola linda. Nós só entregamos aquilo que nós achamos justo. Nós só entregamos aquilo que nós temos certeza que tem justiça. Então, sei lá, como que eu... Deixa eu ver aqui, pegar alguma pessoa aqui. Adri, você tá me devendo. Melhor, eu peguei emprestado com você 10 mil reais. Recebe 50 mil. Recebe aí 50 mil reais. Amém, então tá bom. Aí você recebeu 50, ficou feliz, me entregou 10. Falei assim, ó, dentro de tal dia, você me devolve isso. Só que, na hora de pagar, eu chego em você e falo assim, Dri, você me emprestou 10, mas eu vou só te devolver 5, porque eu não acho justo te pagar 10. Quem está sendo lesado nessa história? Quem está sendo prejudicado? Você. Você é prejudicado? Sandro, eu pedi para você, você está com cara de rico hoje. Você já tirou a barba, ficou... Falei, tá legal. Você está rico. Não vou te pedir só 10 mil, não. 1 milhão. 1 milhão. E aí você tem um cara que você tem, sei lá, 15 milhões na sua conta. Só que na hora de pagar, você chegou a 1,5 milhão. Quem está sendo prejudicado nessa história? Jesus nunca é aquele que dá menos do que o convidado. Então eu posso dizer, nós sempre somos esses. Nós só entregamos que nós achamos justo. Às vezes a nossa entrega em algumas coisas, quando a Bíblia diz, ama o teu irmão como a ti mesmo, a gente ama. Vai vir da justiça. É ou não é? Vai vir da justiça. Eu te amo desde que você não me faça mal. Então, eu amo desde que você não bate no meu carro. Porque se você vai no meu carro, eu passo a te odiar. Eu amo João. Desde que ele não erra agora. Já não amo mais tanto assim. Nós amamos na medida que nós achamos justo. Aquele homem, ele amava Jesus, talvez. Mas a intenção que se tem é, quando esse fariseu recebe Jesus, ele pula algumas etapas do costume. O costume de fato, pastor Jefferson, é ungir os pés, porque às vezes vinha de longas caminhadas, além de carregar muita sujeira nos pés, os pés ficavam doloridos. O que um bom anfitrião fazia? Ao chegar em casa, João, visitante, ele batia na porta e logo se deparava, Will, com uma bacia d'água e uma toalha. Para quê? Para que ele se assentasse, lavasse os seus pés, tirasse as suas impurezas e adentrasse a sua casa. Aquele receptor não tinha feito isso. Coloca-se o óleo como simbolismo de respeito. Aquele fariseu não fez isso. Não foi oferecido absolutamente nada, porque aquele fariseu achou justo o recebimento que ele estava dando a Deus. Sabe o que nós precisamos entender? Eu só entrego a Deus aquilo que eu acho justo para Ele. Eu só entrego a Deus aquilo que eu acho que serve para Ele. E é por isso que nós temos tanta preocupação, irmãos. Quando nós entramos nessa casa e o ministro do louvor diz, levanta suas mãos, fecha os seus olhos, não fica disperso. Sabe por quê? Nós entendemos quem é o nosso Deus. Nós entendemos esse dom precioso de Deus. Então quando nós entramos aqui, nós oferecemos aquilo que nós achamos justo. Eu posso vir aqui e preparar um sermão, mais ou menos, desde que eu ache justo. Aquela mulher achou justiça em uma coisa. Aquela mulher, ela olhou para si mesma e disse, eu tenho muitos pecados.
Eu tenho muitas falhas. Eu sou muito imperfeito. O que eu posso fazer para agradar a Ele? Ela usou justiça. O que é justo, pastor? Fazer com Jesus. E aquela mulher diz, ela levou o vaso de alabastro com unguento, um perfume, porque para ela aquele perfume para Jesus era justo. Estando por detrás aos seus pés, ela chorava. Sabe o que está faltando muitas das vezes em nós, igreja? Chorar aos pés de Jesus. Às vezes está faltando em nós essa sensação de justiça. Gente, nós choramos tanto na nossa vida. Quem aqui chora bastante? Tem muita gente que chora. Nós temos dores profundas. Nós temos mágoas, feridas que ardem. E muitas das vezes nós choramos para um, choramos para outro e esquecemos de chorar para Jesus. A melhor oferta que um filho pode dar para o pai é intimidade. É chegar nele e falar: pai, hoje eu não estou bem. As coisas não estão legais. O Senhor ora por mim. O Senhor me aconselha. Para Jesus, sabe qual é o melhor ato de justiça para Ele? É quando o filho entende que Ele não é só um Senhor. É quando o filho entende que Ele não é só um Deus. É quando o filho entende que Ele é Abba, que Ele é Pai. Enquanto Pai eu tenho devoção, eu tenho amor, mas eu tenho intimidade. Aquela mulher começou a chorar aos pés dele. Aquele fariseu não achou justo o beijo. Aquela mulher não achou justo beijar o rosto de Jesus. Ela achou justo beijar os pés dele. Aquela mulher não achou justo simplesmente secar os pés de Jesus como uma toalha qualquer. Aquela mulher achou justo secar os pés de Jesus com seus cabelos. E eu tenho uma pergunta que não quer calar nessa noite. O que você acha justo para Jesus? O que é justo para Jesus? Qual é o recebimento justo que temos dado a Jesus? Sabe por que tem gente que chora tanto na presença de Deus? Gente que se alegra tanto, gente que corre, gente que pula, que grita, porque só aquela pessoa sabe de onde ela veio. Só aquela pessoa sabe o passado dela. Às vezes a gente olha para a pessoa que entra aqui e chora e fala: é drama, é manha. Só aquela pessoa sabe o que Jesus fez para que ela estivesse ali naquele momento. Só ela sabe. Porque no final da história, Adi foi lesada. Por quê? Foi justo que eu fiz com ela, devolver a menos. Por outro lado, o Sandro foi privilegiado, porque eu entreguei, eu devolvi além do que ele tinha me entregado. No final da história, só quem muito foi perdoado sabe amar a Deus. Só quem muito foi perdoado sabe o que entregar a Ele. Se você não, gente, se você acha que você é santo, que você é moralmente bom, que você é intelectualmente suficiente, se você acha que você é autossuficiente para si mesmo, não tem problema. Você é aquele que Jesus está contando na parábola, que só precisava de 500. Agora, quando nós reconhecemos quem nós somos de fato, as nossas maldades, os nossos pecados que nós cometemos aqui, as nossas maledicências que nós trabalhamos, os nossos atos de injustiças, aí a gente começa a perceber que nessa história Jesus continua entregando graça para nós, e não tem nada que eu possa fazer para devolver um grão sequer dessa graça. Só quem muito foi perdoado sabe a importância de ofertar na vida de alguém. Só quem muito foi perdoado sabe o valor de um abraço. Quando o pastor
Quando a comunidade despertar e diz: abraça o seu irmão, declara sobre ela uma palavra de carinho. Só quem foi rejeitado a vida toda sabe o valor de um abraço. Só quem nunca teve um abraço paterno ou materno dentro de casa, só quem está acostumado a sofrer em dores, sabe o valor de um abraço e dizer: você está tão lindo hoje, pastor Hércules. Só quem precisou ser muito perdoado sabe o valor de amor. E é por isso que as pessoas entram aqui e falam: nossa, como vocês são simpáticos, como vocês recebem bem as pessoas. Não é porque nós somos bons não, gente, muito pelo contrário. A nossa característica é similar à daquela mulher, pecadores, do pastor ao mais novo dessa igreja, caído. Sabe por que parece que nós temos alguma coisa diferente? É porque dia após dia, domingo após domingo, nós estamos aqui dizendo: Senhor, eu preciso diminuir. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu diminua e o Senhor cresça. Eu não quero ser eu, mas Cristo vive em mim. Nós só conseguimos entregar um pouquinho mais de amor, de empatia, quando nós reconhecemos quem nós somos. Eu gostaria que você se colocasse de pé, por favor. Não tem como. Você pode ser um ingrato. Pode. Existe gente ingrata? Existe. Mas você pode ser aquele que faz diferente. Você pode ser aquele que reconhece. Meus irmãos, eu estou falando de coisa prática. Estou falando de coisa prática. A partir de hoje nós precisamos olhar diferente dos nossos irmãos. Vamos notar as características dele. O Senhor ministrou sexta-feira no meu coração, dizendo: ora, diga para aquela igreja específica que é para abraçar pessoas que você sabe o problema. Por quê? Porque quando você sabe o problema da pessoa, e aí você vai marchando, né, no mistério, terra, e fala: eis que te digo, você está sabendo de tudo, você sabe o problema dela, sabe ou não sabe? Isso é profecia? Não. Agora, sabe qual é o nosso problema? A gente finge que não sabe o problema do nosso irmão. A gente finge que não sabe a dor do nosso irmão. A gente finge que não sabe o que ele está passando. E aí a gente vive assim, ó, mais ou menos, sabe? Meio morno. Eu sei, pastor, que o senhor está precisando, sei lá, de um abraço. Mas eu não quero te dar o luxo do senhor achar que eu estou pensando no senhor. Não quero. Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar o João sair do teclado para te dar um abraço, pode ser? Quando na verdade, gente, Deus está chamando uma igreja que está tão prostrada aos pés de Jesus, que está identificando o problema do nosso irmão. Uma igreja que está disposta a se ajoelhar. Pastor, quem é o corpo de Cristo na terra? Alguém sabe me dizer? Quem? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nessa analogia, quem nós somos? Pecadores. O que nós precisamos fazer pela igreja de Cristo? Nos ajoelhar por ela. A igreja de Cristo está com o pé sujo, está cansado, dolorido, não tem problema. Pode sentar aqui que a igreja de Cristo, eu, enquanto pecador, eu tenho uma vasilha de água, eu tenho uma toalha, se não tiver toalha, eu tenho cabelo para limpar. O que mais que você precisa? Eu tenho unção para compartilhar com você. Eu tenho autoridade. Nós precisamos voltar a ofertar a verdade. Gente, finanças a gente resolve. Finanças a gente resolve. Sabe o que a gente não resolve? A morte do nosso irmão, isso a gente não resolve. Dinheiro, a gente se vira. Sabe o que não dá para se virar? Quando chegar lá no dia final e falar assim: ah, você não quis fazer. Não, você não quis abraçar. Não, então, sabe aquele irmão que sentou do seu lado, que ele só queria uma palavra e você preferiu ficar com seu fonezinho de ouvido quietinho lá no trem, não sei o quê?
sabia que a oferta não está ligada a dinheiro. A oferta está ligada com entrega. Ou você entrega tudo, seu coração, melhor você não entregar. Deus não está procurando pessoas que entregam por volume. Deus está precisando de pessoas que entregam por qualidade. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de orar com você porque a gente vai partilhar de um momento gostoso agora. A gente vai sentar à mesa, vai comer, vai dar risada.